Olá, meus queridos amigos, muito boa noite. Muito boa noite aí para todos vocês. Começando mais uma pílula noturna do nosso amado Evangelho de domingo. E aí, como é que foi o seu domingo? Espero que tenha corrido tudo bem, tudo em paz. Compartilhando com vocês, nosso domingo foi muito especial, né? Mais cedo nós estivemos no Gotas de Luz em Contagem, essa casa que eu amo tanto também. Foi muito especial, estudamos sobre os trabalhadores nessa época de regeneração, né? A função dos obreiros nesse momento de transição por qual passa o nosso planeta. Foi um estudo muito enriquecedor, né? Junto com os nossos amigos. A gente aproveitou, nós lançamos o CD da Pílula lá também, graças a Deus foi um grande sucesso, que nos encheu de muita alegria. Mas enfim, meus amigos, compartilhando notícias, né? Eu queria conversar agora à noite com vocês a respeito de dúvidas que sempre nos chegam, especificamente a de hoje à noite, referente a questões de projeção e sensibilidade. Como é que isso funciona? Mais ou menos alguns dias atrás, eu não me recordo exatamente quando, eu mencionei aqui a respeito dos perigos da projeção. Vamos só lembrar, o que é projeção? Projeção é um elemento que a psicologia trata, que nada mais é do que você projetar algo que você tem em você em uma outra pessoa. Então, mais ou menos assim, eu tenho algo em mim que eu não consigo lidar ou aceitar, eu não enxergo, eu projeto em você. Então você vira meu espelho, né? Eu olho você, na realidade eu estou olhando a mim mesmo primeiro. E qual que é o grande problema das projeções? Se nós não temos consciência, nos nossos relacionamentos a gente começa a se projetar o tempo todo, né? Você vê, por exemplo, muitas pessoas em casos muito mais graves do ponto de vista psicológico que acabam projetando os seus próprios recalques. Determinadas situações que guardam dentro de si, que não conseguiram trabalhar dentro de si, mas projetam nos outros. Exemplos básicos. Muitas pessoas puritanas que vivem ditando regras, né, de condutas do que seria certo ou errado, inclusive na área sexual, muitas vezes são pessoas desequilibradas que não conseguiram lidar com essa situação dentro de si. Então, embora para a sociedade pareçam que são pessoas equilibradas, dentro de si vivem num conflito profundo, muito difícil. E não por acaso vivem julgando as pessoas que vivem de uma forma diferente como elas acreditam que seria correto viver. Só tem um problema, ela também não vive em paz. Né? Ela projeta no outro uma ideia de conflito que ela tem dentro de si. E o problema é que se essa pessoa, essa ficha não cai, se torna um grande julgador, um censor do outro, quando na realidade ele está julgando a si mesmo projetado no outro. Percebe a sutileza, como isso é delicado? A gente observa isso na questão financeira também. Muitas pessoas prejulgam os outros. Porque fulano, o dinheiro é a raiz de todos os males, não é assim? O dinheiro é sujo, o dinheiro é pecado, o dinheiro é horrível. Porque quem tem dinheiro sempre fez alguma coisa errada? Bem, desculpa, mas isso é uma projeção sua. Porque há muitas pessoas iluminadas que constroem sua vida financeira com dignidade, lei do progresso. E, aliás, inclusive, isso é saudável para ajudar a humanidade a crescer de maneira positiva. Mas vamos supor que você não conseguiu lidar bem com a questão financeira na sua vida. Talvez a sua relação com o dinheiro não tenha sido boa por causa do mau uso feito pelo pai, pela mãe, ou talvez até pela herança que você recebeu, né, cultural da própria família, dos avós. Aí a pessoa projeta isso nos outros e acaba vendo defeito nos outros, quando na realidade essas questões estão na sua própria alma. E por aí vai, né? A gente vai ter essas questões ligadas à parte afetiva, né? Pessoas que têm inveja da felicidade afetiva dos outros porque não conseguiram serem felizes afetivamente. Ou pessoas que têm inveja da evolução espiritual de uma outra pessoa porque elas não conseguem evoluir espiritualmente como gostariam. E por aí vai. Então o nosso ponto de hoje à noite, meus amigos, aqui na nossa pílula é cuidado. Cuidado porque todas as vezes que nós estamos julgando alguém, nós estamos projetando o nosso ego nesse alguém. A pessoa que serve de anteparo para o nosso julgamento, ela é um espelho. Ela está nos mostrando partes de nós mesmos que nós ainda não conseguimos lidar, entende? Porque há uma diferença muito grande entre você ver uma pessoa que você julga no erro e você estender a mão com afeto, com carinho para auxiliar, de você ver uma pessoa que você julga no erro e querer julgar, acreditando que você é melhor do que essa pessoa, que ela está completamente errada e que só você tem razão. Percebe que são duas posturas muito distintas? Quem ama, cuida. E é claro que quem cuida, orienta, mas com carinho e com afeto. Mas aquele que se projeta sempre o faz com agressividade. Por quê? Porque o outro está mostrando quem você é.
E aí quando o outro mostra em nós partes que a gente não gosta na gente mesmo, é mais ou menos exatamente como se vê no espelho, né? Então incomoda muito. Por isso que tem pessoas que nos incomodam demais, às vezes a gente nem sabe por quê. Aí é que está a grande pista que a psicologia nos mostra, precisamos aprender. Na psicologia espiritual, Joana de Ângeles tem uma obra maravilhosa, várias, né? Na realidade, maravilhosas, falando a esse respeito, nos ajudando a mergulhar nesse psiquismo profundo. Eu recomendo os livros do Hamed, que também são muito bons, né, a esse respeito, nos ajudando muito a entender o trabalho lindo que a Irmã Dufaux também faz, principalmente em Mereça Ser Feliz, nos ajudando a fazer esse mergulho interior. Isso sem entrar em consideração em inúmeras obras magníficas, né, que nós temos da própria psicologia positiva, né, do Dr. Martin Seligman ou do professor Mihaly, Csikszentmihalyi, nos mostrando de uma maneira mais técnica como a gente tem que tomar cuidado para não tropeçar na própria língua, no próprio ego, ao julgar o nosso irmão. Então, meus amigos, resumo da história: humildade sempre e amor no lugar do julgamento. Ao invés de você projetar-se em alguém que te incomoda, se pergunte: o que essa pessoa está me ensinando sobre mim mesmo? O que eu preciso aprender sobre a minha própria capacidade nessa pessoa que eu julgo ser difícil e que me incomoda tanto? Onde é que está a pista que a vida está me dando a respeito daquilo que eu preciso mudar na minha própria essência? Certamente, agindo assim, nós vamos ver em cada pessoa que cruza o nosso caminho um grande professor a nos ensinar uma forma melhor de viver com muito mais equilíbrio e paz. Talvez por isso, mais uma vez, Jesus tenha falado lá atrás, né? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Inclusive, nos libertando, né, da nossa ignorância, de ignorar a nós mesmos, a nossa essência e acreditar que nós somos melhores do que outras pessoas, quando na realidade a gente ainda tem muito que aprender. Tá bom? Deus te abençoe, uma ótima noite para você, para sua família. Reflita para você se libertar das suas projeções e ser uma pessoa muito mais serena e muito mais feliz. Fiquem com Deus e você já sabe, né? Até breve, até muito breve. E como sempre, muito obrigado por compartilhar as nossas pílulas do nosso querido Evangelho.